cego de nascença, o milagre de visão nova. Graça e paz. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva. Bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo ao canal oficial. Hoje nós continuamos a nossa jornada de fé na campanha 30 dias para o meu milagre. Histórias que mudam vidas. Chegamos agora ao episódio 6 dessa caminhada espiritual. Ontem nós vimos uma história poderosa. Lázaro saiu do túmulo depois de 4 dias. Aquilo que parecia completamente perdido recebeu nova vida pela palavra de Jesus. Onde todos viam apenas morte, o Senhor trouxe ressurreição. Foi um milagre que marcou o coração de todos que estavam presentes. Mas hoje a história que vamos lembrar também é extraordinária, porque fala de alguém que nunca tinha enxergado na vida e que pela primeira vez passou a ver. O versículo que abre esta mensagem está em João capítulo 9, versículo 25, onde aquele homem declarou algo simples, mas cheio de significado: uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Essa frase se tornou um testemunho poderoso. Não era apenas a cura dos olhos físicos, era a transformação completa de uma vida. Durante toda a sua existência, aquele homem viveu na escuridão. Ele nunca tinha visto o rosto das pessoas, nunca tinha contemplado a luz do dia, nunca tinha enxergado o mundo ao seu redor. Para muitos, ele era apenas alguém marcado por uma limitação que parecia definitiva. Mas quando Jesus entrou naquela história, algo que parecia impossível aconteceu. Os olhos daquele homem foram abertos e a vida dele mudou para sempre. Talvez hoje você esteja vivendo algo parecido em alguma área da sua vida. Existem momentos em que parece que não conseguimos enxergar saída, como se estivéssemos caminhando em meio à escuridão das preocupações, das dúvidas e das dificuldades. Mas a história desse homem nos lembra que Jesus não apenas cura enfermidades, ele também abre caminhos e traz uma nova visão para aqueles que confiam nele. Quando Deus decide agir, aquilo que parecia limitado pode se transformar em testemunho. Se você deseja viver o seu milagre nesses dias de campanha, participe conosco dessa jornada. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum episódio e acompanhe essa caminhada de fé conosco. Escreva agora mesmo aqui nos comentários qual é o milagre que você precisa receber de Deus. Declare com fé aquilo que está no seu coração. Pode ser cura, restauração da família, provisão, libertação ou direção para a sua vida. Eu oro por cada pessoa que participa aqui. Deixe também o seu like neste vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir uma palavra de esperança hoje. Quando você compartilha, você ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. Quanto mais pessoas forem alcançadas, mais corações poderão ser fortalecidos pela palavra de Deus. E se Deus já fez algo na sua vida, se Ele já abriu caminhos ou já trouxe luz onde antes havia escuridão, deixe também um testemunho rápido aqui nos comentários. O testemunho de um pode reacender a fé de muitos. Aproveite também para conferir os nossos parceiros que estão na descrição deste vídeo. Quando você compra com eles, você também ajuda o crescimento do canal e permite que essa mensagem continue alcançando mais pessoas todos os dias. Prepare agora o seu coração, porque vamos entrar na história de hoje e lembrar que o mesmo Jesus que abriu os olhos daquele homem continua trazendo luz para a vida daqueles que creem. Agora vamos para a história. Graça e paz. Havia um homem que nasceu cego. Desde o primeiro dia de vida, ele viveu na escuridão. Nunca tinha visto o sol nascer, nunca tinha contemplado o céu, nunca tinha enxergado o rosto das pessoas que estavam ao seu redor. Ele não sabia como era o sorriso da própria mãe, não conhecia as cores do mundo e nunca tinha visto a luz do dia. A vida inteira dele tinha sido marcada por aquela limitação. Para muitos ao redor,
Ele era apenas mais um homem destinado a viver daquela forma, dependente de ajuda, acostumado a caminhar sem enxergar. Quando Jesus passou por aquele lugar, os discípulos olharam para o homem e fizeram uma pergunta que refletia o pensamento comum da época. Eles disseram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Foi ele ou foram os pais dele? Na mente deles, aquela situação precisava ter uma explicação ligada a alguma culpa, mas a resposta de Jesus foi completamente diferente do que eles imaginavam. Ele disse: nem ele pecou, nem os pais dele. Isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestem nele. Com essas palavras, Jesus mostrou que aquela história não terminaria na limitação, porque Deus iria revelar algo maior através daquela vida. Então Jesus fez algo surpreendente. Ele se abaixou, cuspiu na terra e fez um pouco de barro. Depois pegou aquele barro e colocou sobre os olhos do homem cego. Em seguida deu uma ordem simples, mas cheia de propósito. Vai, lava-te no tanque de Siloé. O homem não discutiu, não questionou e não pediu explicações. Mesmo sem enxergar, ele decidiu obedecer. Caminhou até o tanque, lavou o rosto conforme Jesus havia mandado. E naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Pela primeira vez em toda a sua vida, ele começou a enxergar. A luz que ele nunca tinha visto apareceu diante dos seus olhos. O mundo que antes era apenas escuridão, agora se revelava cheio de formas, cores e movimento. Aquele homem que tinha vivido sem visão, agora podia ver. Aquilo não foi apenas uma cura física, foi um milagre que mudou completamente a história dele. Enquanto você ouve essa mensagem agora, eu quero convidar você a fazer uma declaração de fé. Escreva aqui nos comentários: meu milagre é visão. Muitas vezes a cegueira não está apenas nos olhos, mas também em áreas da nossa vida, onde não conseguimos enxergar saída, direção ou esperança. Pode ser uma situação difícil, uma decisão que parece confusa, ou um momento em que tudo parece escuro demais para continuar caminhando. Mas assim como aquele homem recebeu uma nova visão depois de obedecer à palavra de Jesus, Deus também pode trazer luz para aquilo que hoje parece escuro na sua vida. Talvez exista alguma área onde você precisa enxergar com novos olhos, com fé renovada e com esperança restaurada. O mesmo Jesus que abriu os olhos daquele homem continua abrindo caminhos e trazendo luz para aqueles que confiam nele. Quando aquele homem voltou enxergando, a reação das pessoas ao redor foi de completo espanto. Muitos começaram a olhar para ele tentando entender o que estava acontecendo. Alguns diziam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Outros ainda perguntavam com dúvida: será que é mesmo o mesmo homem? Afinal, todos o conheciam como aquele que nunca tinha enxergado. A história dele era conhecida por todos na cidade, mas agora algo havia mudado completamente. Então o próprio homem respondeu com firmeza diante de todos: eu sou o mesmo, eu era cego e agora vejo. Aquela frase simples se tornou um testemunho poderoso. Ele não sabia explicar todos os detalhes do milagre, mas sabia exatamente o que tinha acontecido na sua vida. A notícia se espalhou rapidamente e acabou chegando aos fariseus, que eram líderes religiosos da época. Em vez de celebrarem o milagre, começaram a questionar tudo. Perguntavam entre si: será que isso vem mesmo de Deus? Começaram então a investigar o que tinha acontecido. Chamaram o homem curado, fizeram perguntas, tentaram encontrar alguma explicação que negasse o milagre. Como não conseguiram, resolveram chamar também os pais dele. Perguntaram à família se aquele era realmente o filho deles e se ele tinha mesmo nascido cego. Os pais confirmaram que sim, que ele era o filho deles e que realmente havia nascido sem enxergar. Mas também disseram que não sabiam explicar
como ele agora podia ver. Eles tinham medo de falar mais, porque já existia uma ameaça de expulsão da sinagoga para quem declarasse publicamente que Jesus era o Messias. Então os fariseus voltaram a interrogar o homem que havia sido curado. Queriam que ele negasse o que tinha acontecido. Queriam que ele colocasse em dúvida a origem do milagre. Mas ele não vacilou. Com coragem e sinceridade, respondeu algo que marcou aquela conversa. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia fazer. Ele não era um teólogo, não era um mestre da lei, mas tinha uma certeza dentro do coração. Aquilo que aconteceu na vida dele era real e ninguém podia negar o que ele tinha experimentado. Depois de toda aquela confusão, a Bíblia conta que Jesus encontrou aquele homem novamente. E então fez uma pergunta direta e profunda: crês no Filho de Deus? O homem respondeu com humildade: Senhor, quem é para que eu creia nele? Então Jesus disse algo que mudou tudo. Tu já o viste e é aquele que está falando contigo. Naquele momento, o homem compreendeu quem estava diante dele. Não era apenas o homem que tinha aberto seus olhos físicos, era o próprio Filho de Deus. Diante disso, ele se prostrou e declarou com fé: Creio, Senhor. E ali, além de receber a visão dos olhos, ele também recebeu a luz da fé no coração. Olha só que fé impressionante nasceu naquela vida. O milagre daquele homem não terminou apenas nos olhos dele. Na verdade, o que aconteceu foi muito maior do que a cura física. Quando Jesus abriu os olhos daquele homem, algo também começou a acontecer dentro do coração dele. Ele não ganhou apenas a capacidade de enxergar o mundo ao redor. Ele ganhou fé, ganhou um testemunho e ganhou uma nova maneira de viver. A vida dele nunca mais seria a mesma. Antes ele vivia na escuridão, dependendo dos outros, carregando uma história marcada pela limitação. Agora ele podia ver, podia caminhar com liberdade e podia declarar diante de todos aquilo que Deus tinha feito em sua vida. Enquanto isso, algo curioso aconteceu com aqueles que se consideravam os mais sábios e religiosos da época. Os fariseus, que diziam conhecer profundamente a lei e as coisas de Deus, não conseguiram reconhecer o milagre que estava diante deles. Eles viram o homem curado, ouviram o testemunho dele e, mesmo assim, preferiram questionar, duvidar e rejeitar aquilo que Jesus tinha feito. Aqueles que enxergavam fisicamente continuaram cegos espiritualmente. Isso nos mostra algo muito profundo. A verdadeira visão não está apenas nos olhos, mas no coração que reconhece a ação de Deus. Hoje essa mensagem continua viva para nós. Jesus continua desejando abrir a visão das pessoas, não apenas para enxergar coisas naturais, mas para perceber aquilo que Deus está preparando. Muitas vezes a vida parece escura, cheia de dúvidas, preocupações e caminhos que não conseguimos entender. Existem momentos em que não conseguimos ver saída, não conseguimos enxergar esperança e não sabemos para onde caminhar. Mas quando Jesus traz luz para a vida de alguém, tudo começa a mudar. Ele abre nossos olhos para enxergar oportunidades que antes não víamos, abre nosso coração para compreender as promessas de Deus e abre nossa mente para perceber que a vitória pode estar mais perto do que imaginamos. Assim como aquele homem lavou os olhos e voltou enxergando, nós também somos convidados a nos lavar na fé, confiando na palavra de Deus, mesmo quando ainda não entendemos completamente o que está acontecendo. Por isso, eu quero dizer algo ao seu coração agora. Não permaneça na escuridão das dúvidas ou do medo. Permita que a luz de Deus alcance a sua vida.
O mesmo Jesus que abriu os olhos daquele homem continua trazendo visão nova para aqueles que creem. Ele quer que você enxergue aquilo que ele preparou, que você veja o caminho da vitória e que você caminhe com esperança renovada. O milagre de uma visão nova não ficou apenas naquela história antiga. Ele continua sendo real para aqueles que confiam no Senhor. E esse milagre também pode alcançar você. O milagre daquele homem não terminou apenas nos olhos dele. Na verdade, o que aconteceu foi muito maior do que a cura física. Quando Jesus abriu os olhos daquele homem, algo também começou a acontecer dentro do coração dele. Ele não ganhou apenas a capacidade de enxergar o mundo ao redor. Ele ganhou fé, ganhou um testemunho e ganhou uma nova maneira de viver. A vida dele nunca mais seria a mesma. Antes ele vivia na escuridão, dependendo dos outros, carregando uma história marcada pela limitação. Agora ele podia ver, podia caminhar com liberdade e podia declarar diante de todos aquilo que Deus tinha feito em sua vida. Enquanto isso, algo curioso aconteceu com aqueles que se consideravam os mais sábios e religiosos da época. Os fariseus, que diziam conhecer profundamente a lei e as coisas de Deus, não conseguiram reconhecer o milagre que estava diante deles. Eles viram o homem curado, ouviram o testemunho dele e, mesmo assim, preferiram questionar, duvidar e rejeitar aquilo que Jesus tinha feito. Aqueles que enxergavam fisicamente continuaram cegos espiritualmente. Isso nos mostra algo muito profundo. A verdadeira visão não está apenas nos olhos, mas no coração que reconhece a ação de Deus. Hoje essa mensagem continua viva para nós. Jesus continua desejando abrir a visão das pessoas, não apenas para enxergar coisas naturais, mas para perceber aquilo que Deus está preparando. Muitas vezes a vida parece escura, cheia de dúvidas, preocupações e caminhos que não conseguimos entender. Existem momentos em que não conseguimos ver saída, não conseguimos enxergar esperança e não sabemos para onde caminhar. Mas quando Jesus traz luz para a vida de alguém, tudo começa a mudar. Ele abre nossos olhos para enxergar oportunidades que antes não víamos, abre nosso coração para compreender as promessas de Deus e abre nossa mente para perceber que a vitória pode estar mais perto do que imaginamos. Assim como aquele homem lavou os olhos e voltou enxergando, nós também somos convidados a nos lavar na fé, confiando na palavra de Deus, mesmo quando ainda não entendemos completamente o que está acontecendo. Por isso, eu quero dizer algo ao seu coração agora. Não permaneça na escuridão das dúvidas ou do medo. Permita que a luz de Deus alcance a sua vida. O mesmo Jesus que abriu os olhos daquele homem continua trazendo visão nova para aqueles que creem. Ele quer que você enxergue aquilo que ele preparou, que você veja o caminho da vitória e que você caminhe com esperança renovada. O milagre de uma visão nova não ficou apenas naquela história antiga. Ele continua sendo real para aqueles que confiam no Senhor. E esse milagre também pode alcançar você. Senhor Jesus, neste momento eu me coloco diante de Ti com fé e humildade, assim como aquele homem que nasceu cego, ouviu a Tua palavra e foi obediente. Hoje eu também quero colocar a minha vida diante do Teu poder. Senhor, eu lavo agora os meus olhos espirituais na Tua presença. Abre a minha visão para enxergar aquilo que o Senhor tem preparado. Abre os meus olhos para compreender a Tua vontade, para perceber os caminhos que o Senhor está abrindo e para reconhecer as oportunidades que vêm de Ti. Muitas vezes a vida tenta nos deixar confusos, inseguros ou sem direção, mas hoje eu declaro que a Tua luz começa a iluminar o meu caminho. Pai amado, abre a minha visão para enxergar portas abertas onde antes eu só via barreiras. Abre a minha visão para perceber cura onde antes parecia existir apenas enfermidade. Abre a minha visão para ver provisão onde antes eu enxergava apenas falta. Abre a minha visão para acreditar na restauração da família,
na reconciliação, na paz dentro da casa e na esperança renovada dentro do coração. Que a tua luz alcance cada área da minha vida e mostre que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando ainda não conseguimos entender completamente os teus planos. Senhor, remove agora toda a cegueira que tenta impedir a fé de crescer dentro de mim. Tira a cegueira da dúvida que enfraquece a confiança. Tira a cegueira da tristeza profunda que faz alguém acreditar que não há mais saída. Tira a cegueira da depressão, da angústia e do medo que tantas vezes tentam apagar a esperança. Tira também a cegueira da falta, da preocupação constante e da insegurança sobre o futuro. Que toda escuridão que tenta dominar o coração seja afastada agora pela tua presença. Eu declaro pela fé aquilo que aquele homem declarou diante de todos. Eu era cego e agora vejo. Que essa verdade também se torne realidade na minha vida. Que os meus olhos espirituais sejam abertos para perceber o agir de Deus em cada detalhe do caminho. Que a luz da tua presença entre agora na minha história, iluminando decisões, trazendo clareza, renovando forças e restaurando aquilo que parecia perdido. Em nome de Jesus, eu recebo essa nova visão. Que a tua luz brilhe sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Que onde havia escuridão comece a existir luz, que onde havia dúvida comece a nascer fé e que a partir deste momento eu caminhe com esperança renovada, sabendo que o Senhor continua abrindo caminhos e realizando milagres. Em nome de Jesus, amém. Meu Pai amado, eu também apresento diante de Ti cada pessoa que está assistindo ou ouvindo esta mensagem agora. Tu conheces o coração de cada um, sabes das lutas silenciosas, das dúvidas e das situações que muitas vezes parecem confusas demais para entender. Existem pessoas que caminham como se estivessem sem direção, como se estivessem cercadas por uma espécie de cegueira espiritual, sem conseguir enxergar o que o Senhor já está preparando. Por isso, neste momento, eu convido cada pessoa que está acompanhando esta oração a fazer uma declaração de fé. Diga com o coração ou escreva agora mesmo: meu milagre é visão. Faça isso como um ato de confiança, acreditando que Deus pode trazer clareza e luz para aquilo que hoje parece escuro. Senhor, eu oro por cada vida que participa deste momento. Que os olhos da alma sejam abertos agora. Que cada pessoa comece a enxergar aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor ainda vai realizar. Muitas vezes a bênção já está sendo preparada, mas o coração ainda não consegue perceber. Muitas vezes a porta já começou a se abrir, mas o medo impede alguém de enxergar. Por isso, Pai, libera agora uma visão nova sobre cada vida que está ouvindo esta oração. Que aqueles que estavam confusos encontrem direção. Que aqueles que estavam desanimados encontrem esperança. Que aqueles que estavam cercados pela escuridão das preocupações comecem a enxergar a luz da tua presença iluminando o caminho. Que a fé seja renovada e que a esperança volte a nascer dentro do coração. Assim como o cego de nascença passou a ver pela primeira vez, eu declaro que muitas pessoas também começarão a enxergar com novos olhos aquilo que Deus está fazendo. Creia nisso com todo o seu coração. A visão nova começa quando decidimos confiar naquilo que Deus pode fazer. A luz de Deus continua alcançando vidas, abrindo caminhos e trazendo clareza para quem decide caminhar pela fé. Receba isso agora. A visão nova começa.